Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao PodPrev, que é o podcast da Previdência BRB, que fala tudo sobre números, previdência e outros assuntos relevantes da nossa entidade. Eu sou Geisiane e a gente vai falar hoje aqui sobre os resultados do mês de julho, dar um panorama geral aqui, né, do primeiro semestre, mas falar principalmente dos números de julho. E para estar, falando sobre isso, uma figurinha que vocês sabem que é carimbada, está todo mês aqui com a gente, o Sandro. Sandro, seja bem-vindo. Olá, Geise. Olá, participantes, tudo bem? Sandro é nosso diretor financeiro, cuida dos nossos números aqui dentro da nossa entidade, vai falar um pouquinho mais, sobre esses dados relevantes do que aconteceu. Então, Sandro, a gente sabe que junho, foi um mês de fato desafiador, Nossa, ufa. Mas não são, nem tudo foi só tristeza, teve coisa boa também, mas a gente sabe que em julho a gente teve uma recuperação boa, diante do mercado. Então, você podia começar para a gente, dando para a gente um panorama geral de como foram os planos se comportaram esse mês, qual o plano que você destacou, falar um pouquinho para a gente disso. Vamos lá. Olá, participantes, um prazer estar aqui com a Geise, com vocês aí mais um PodPrev, falar um pouquinho dos resultados, Como nós havíamos previsto, quem viu o PodPrev no mês de junho, nós já havíamos colocado essas questões, da volatilidade intensa do mercado no mês de junho, o que prejudicou sensivelmente, mas que nós estávamos muito otimistas com o mês de julho. E acabou se confirmando, Tudo aquilo que nós tínhamos previsto acabou se confirmando. Todos os planos, sem exceção, conseguiram atingir, superar suas metas de rentabilidade, todos, BD01, CD02, o CV03, o CD Metrô, o CD05, Brasília Prev, o Regis Prev e também um plano de gestão administrativa. Então, todos superaram, ficaram lá no campo verdinho, que nós sempre colocamos nas nossas apresentações, ficaram todos superando a meta ou a meta atuarial, que é o caso do plano BD do 01 ou do CV03, ou o seu referencial de rentabilidade, como são os demais planos, os planos CDs. Então, ficamos muito contentes com esse desempenho. Alguns planos, inclusive, conseguiram recuperar até no acumulado de 12 meses, como é o caso do plano BD01, que também superou no acumulado de 12 meses a rentabilidade do seu benchmark, que é IPCA mais 4,65. E o destaque, como nós não podemos deixar de falar, é o Regis Prev, que é o plano de previdência para entes federativos, está lá disponível para os servidores da Prefeitura de Maringá, da Câmara Municipal de Maringá, das autarquias ligadas à Prefeitura de Maringá, que continua com os seus resultados bem acima do seu referencial. O Regis Prev, por exemplo, este mês, ele teve uma rentabilidade de 0,88, o que supera, inclusive, a taxa Selic. Na verdade, todos os planos superaram a taxa Selic no mês, mas o plano Regis Prev vem superando a taxa Selic e vem também superando o seu referencial, que é IPCA mais 4. E mesmo, então, tanto no mês como no acumulado do ano, como também no acumulado de 12 meses, ele também tem superado o seu referencial, que é IPCA mais 4. Legal. E dentro disso, Sandra, a gente vai entrar um pouquinho num assunto que a gente não fala tanto, mas que eu acredito que seja relevante falar, E os planos que eles possuem risco atuarial, tanto o BD01 e o CV3, Como que eles se saíram no mês de julho? Fiquei sabendo que o déficit do BD reduziu bastante. Sim. Então fala um pouquinho pra gente. Não, foi assim um resultado muito bom no mês de julho, E isso teve reflexo, obviamente, no resultado atuarial, Então nós estávamos com um déficit de mais de 20 milhões de reais no plano BD01 no mês de junho, também impactado pela oscilação, pela volatilidade dos ativos, porque, para quem não sabe, o plano BD01 ele tem uma carteira bastante estável, mais de 80% dos ativos estão marcados na curva, então ele tem uma certa estabilidade de resultado. Mas esses 20% que estão marcados a mercado, ele traz alguma volatilidade, então ele acabou sendo impactado no mês de junho. Por outro lado, com essa recuperação que aconteceu no mês de julho, nós tivemos uma redução significativa do déficit. O déficit hoje ele agora entrou na casa de um dígito, o que é muito bom. Então, hoje o déficit do plano BD01, que no mês anterior era de quase 23 milhões de reais, caiu para 9,4 milhões, Exatamente. Muito bom. Muito bom, muito bom. Então, nós estamos até com uma perspectiva no mês de agosto. Se tudo acontecer do jeito que nós estamos, digamos assim, planejando, vamos colocar assim, eu diria até que nós vamos começar a ter superávit a partir do mês de agosto. Se não der em agosto, em setembro, com certeza, teremos resultado superavitário. Esse é um ponto importante, Geise, e participantes do plano BD01, porque isso não acontece desde 2019.
Então, nós estaríamos voltando a uma trajetória de superávit no plano BD01 a partir ou do mês de agosto ou no mais tardar no mês de setembro, estaremos recuperando esse superávit no plano BD, o que abre perspectiva para lá na frente nós mexermos na contribuição extraordinária, né? Mas ainda não é possível, né? Mas assim, mais na frente, se a gente continuar tendo esses resultados superavitários no plano BD01, abre-se essa perspectiva, tá? E isso é um ponto que nós da diretoria estudamos regularmente. Todos os anos nós estudamos essa possibilidade, né, de acordo com o comportamento do mercado, de acordo com os resultados auferidos no plano. Então, aí nós estudamos isso. Este ano ainda não vai ser possível, mas nós estamos... Isso está no radar, a partir do momento que o plano começa a gerar superávit, essa perspectiva começa a se tornar mais real, né? Então isso é importante. E no caso do plano CV03 também, é um outro destaque também, que em relação ao mês anterior, o superávit do plano CV03, ele atingiu a marca de quase 3 milhões de reais, né? Foi de quase 4, né? Desculpa, deixa eu olhar aqui. Quase 3 milhões, desculpa. De quase 3 milhões de reais, um crescimento de 28,9% em relação ao mês anterior, né? Então, estamos falando aí de praticamente 29% de crescimento no superávit do plano CV03. Então, esse é um ponto que nós também consideramos como muito positivo. O plano CV ele foi muito impactado por conta da volatilidade, né, nos meses anteriores. Quem viu os podcasts anteriores viu isso, né? Porque mais da metade da carteira dela está marcada a mercado, então ele sofre com as intempéries. Ele é um plano que nós aproveitamos muito e fizemos muita alocação em NTNB nesse período, e foi justamente as NTNBs que tiveram maior volume de maior volatilidade no primeiro semestre, né? Então ele sofreu bastante, assim como o CD Metrô, assim como o CD05, sofreram também no primeiro semestre, mas já com essa recuperação das NTNBs, então nós acreditamos aí em entregar resultados ainda melhores no caso do CV03. Certeza. Esse CV03 eu estou na cola. Sim, com certeza. Participante, claro que a gente olha todos, mas aliás, eu estou aqui. Aliás, gente, a maioria dos funcionários da Previdência BRB são do CV03. Você imagina a pressão que eu sou. Exatamente. Bom, Sandra, então você falou de volatilidade do mercado, a gente sabe que esses fatores externos afetam, né, diretamente os resultados. Conta pra gente um pouquinho dessa movimentação de mercado, para, né, os participantes entender um pouquinho mais sobre isso. Sim. Não, o que tem acontecido muito, né? A economia global é uma economia, digamos, globalizada, vamos colocar assim. O mundo funciona, hoje os ativos são muito transacionados em várias partes do mundo, né? Então, tudo que acontece nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, na Rússia, na China, né, tudo isso acaba interferindo aqui no Brasil. O Brasil, sim, ele está conectado com as principais economias, né? E o fluxo de capitais, de um lado para o outro, isso tudo interfere no dinheiro, o dinheiro entrando, o dinheiro saindo, enfim. Então, por exemplo, agora, nesse momento, no primeiro semestre, existe uma corrente de incerteza muito grande por conta da questão dos juros nos Estados Unidos. Nós estamos trabalhando com juros, o Fed, né, que é o Banco Central dos Estados Unidos, está trabalhando com uma taxa de juros muito elevada, maior de décadas, inclusive, né? E com isso fez com que o dinheiro fosse para os Estados Unidos. E aí isso gerou pressão no dólar, né? O dólar chegou a apreciar bastante no primeiro semestre e tudo mais. Agora, com esse movimento o Fed tem sinalizado com uma queda na taxa de juros lá, isso faz com que o dinheiro fique mais distribuído na economia mundial. Então, isso diminui a atratividade do dólar ante as outras moedas. Isso fez com que, por exemplo, o real se valorizasse, e isso também trouxe também um refresco também para os títulos públicos brasileiros. Então, tudo isso ajuda. Por outro lado, nós estamos enfrentando um problema no Brasil, que é a inflação, né? Digamos, um leve aumento, uma pequena desancoragem do índice de inflação no Brasil. Então, isso está fazendo com que alguns economistas, inclusive, comecem a defender, porque houve uma paralisação da queda da taxa Selic por parte do Comitê de Política Monetária, e já tem alguns analistas já pensando, como houve um pequeno crescimento da inflação no acumulado dos últimos 12 meses, já existe uma defesa para um pequeno aumento da taxa de juros no Brasil. Então, isso acaba gerando uma certa volatilidade no mercado e tudo mais. Mas, volto a dizer, isso é volatilidade de curto prazo. Nossos investimentos sempre estão olhando
num horizonte de longo prazo, né? E assim, pelo que nós conseguimos montar das nossas carteiras, nós vamos entregar essa rentabilidade, e uma rentabilidade muito boa, se tudo der certo, se tudo caminhar para aquilo que nós estamos interpretando do mercado, vai caminhar para uma boa rentabilidade aí até o final do ano. Legal. Você já até respondeu a próxima pergunta que Ah, eu ia fazer. Opa! Exatamente. Eu queria saber, assim, nessa linha, né? Você já falou que a expectativa que você está tendo para o final do ano, que os resultados melhorem, né? Na medida do que está caminhando, inclusive, até que a gente tem essa discrepância do mês de junho e julho, você vê, né, essa diferença que mostra o mercado se movimentando. E aí eu ia te perguntar quais são as expectativas até o final do ano, tendo em vida que a gente teve um primeiro semestre bem turbulento, digamos assim. Qual seria a expectativa para o segundo? A nossa perspectiva para o segundo semestre é que seja muito melhor do que o do primeiro semestre, né? Com a concretização, porque por enquanto a gente está falando de expectativa de queda da taxa de juros lá nos Estados Unidos. Com a concretização dessa queda da taxa de juros, isso vai certamente refletir muito positivamente na nossa carteira de títulos públicos, na carteira já adquirida no primeiro semestre. Ela sofre um pouco com a volatilidade no curto prazo, mas a tendência de no médio e no longo prazo passem a ter uma rentabilidade maior. Paralelo a isso, nos planos que tem uma população mais jovem, né, como é o caso do CD03, como é o caso do CD Metrô, do CD05, nós estamos fazendo alocações em fundos de renda variável, fundos no exterior, né, fundos de multimercado, justamente para dar uma diversificada. O CV03, por exemplo, ele está com uma carteira muito concentrada em renda fixa. Os demais também, o Metrô também está assim, o CD05 também está assim, está com uma carteira muito concentrada em renda fixa. Então, agora, no segundo semestre, nós vamos aproveitar a alta liquidez que esses planos apresentam para poder fazer algumas alocações em ativos mais táticos, para poder continuar gerando uma rentabilidade alta para os próximos anos. Lembrando sempre que nós vamos mirar sempre o longo prazo. E no caso do RegioSprev, a tendência é que, como ele ainda tem um patrimônio pequeno, nós vamos continuar fazendo alocações em fundos de renda fixa, né, com algum tipo de risco de título privado, como é o caso do Brasília-Prev também, que é o nosso plano instituído, né? Também ele deve ter uma característica muito parecida, tanto o Brasília-Prev como o RegioSprev, em termos de composição de carteira, aplicando bastante DI, até porque, se você for olhar, o DI hoje ele supera o benchmark, né, o IPCA mais 4, então não tem por que nós fazermos muito trabalho, muita elaboração com relação a isso, né? O Brasília-Prev, por exemplo, é um plano que está aberto aí para receber qualquer um que vocês quiserem indicar, né? Afinal de contas, né, todos os nossos familiares, né, e os associados das nossas instituidoras todos podem entrar no Brasília-Prev e com certeza podem até trazer recursos, né, de outros planos de previdência, inclusive de planos de previdência abertos para o Brasília-Prev, que ele está com uma performance muito boa. E outro grande destaque, assim, e essa confiança, né, que a gente tem conquistado no mercado, Geise, é um ponto que eu queria também acrescentar, né? Nós estamos quase atingindo a marca dos 4 bilhões, né, de recursos administrados. Fechamos o mês de julho com 3,96. Falta muito pouco, né? A gente já acredita também que no mês de agosto nós vamos atingir também os 4 bi de recursos administrados. Um marco importante, né? Esse sinal de confiança, né? E nós esperamos, né, que as pessoas que queiram, né, possam trazer os seus recursos para o Brasília-Prev ou até para um dos nossos outros planos abertos, como é o caso do CV03, CD Metrô, CD05, que de repente alguns participantes desses planos também têm PGBLs em outras instituições financeiras, né, participantes do Brasília-Prev ou pessoas que queiram virar participantes do Brasília-Prev, que queiram trazer recursos de PGBL, podem trazer para a gente, nós aceitamos portabilidade e isso deve fazer com que nós consigamos crescer cada vez mais em termos de volume de recursos e também em número de participantes também, que nós também conseguimos atingir 7 mil participantes, né? Sim, estamos com marcos grandes aí, né? Chegamos aos 7 mil, já chega nos 4 bi. Isso. Até brinco com o Sandro, né? Porque a gente cuida da parte de comunicação, eu falo, cadê? Eu preciso dos 4 bi para poder noticiar para os participantes. Ela me cobra todo dia, gente, vocês podem ter certeza disso. A pressão tá grande, Exatamente. Né, Sandro? Bom, e para finalizar, como de costume, que mensagem que você queria deixar para os nossos participantes? Não, confiança, gente.
conquistamos essa confiança desses 7 mil participantes, né, que estão depositando seu dinheiro aqui na nossa Previdência BRB, e eu acredito que nós estamos retribuindo essa confiança, entregando bons resultados, né? O mês de julho já é uma prova disso, e os próximos meses certamente vão continuar entregando excelentes resultados. Então, agradecer pela confiança conquistada, e se vocês tiverem mais pessoas, né, que queiram participar aqui da Previdência BRB, estamos com as portas abertas para recebê-los, e que vocês continuem confiando na gente, que nós vamos conseguir entregar os resultados que nós estamos prometendo, né, que é superar os referenciais de rentabilidade, não só para o ano de 2024, como para os próximos anos. Afinal de contas, né, nós trabalhamos com recursos para que as pessoas tenham uma aposentadoria tranquila. Então, da mesma forma que os participantes do BD01 e do CD02 já recebem os seus recursos, já recebem os seus benefícios mensalmente, nós queremos que todos os participantes do CV03, do CD Metrô, CD05, Brasília Prev e Regis Prev também continue tendo essa confiança conosco e recebam, né, os seus benefícios previdenciários no futuro. E certamente vamos continuar trabalhando muito firmes para entregar esses resultados. Maravilha. E a gente chega ao fim de mais um PodPrev. Obrigada pelos esclarecimentos, Sandro, né? As Eu que agradeço. Né, e outras informações relevantes que você trouxe. Obrigada. E você, participante, obrigada pela audiência. Continue acompanhando a gente aqui no canal do YouTube, tanto no Instagram, Facebook, LinkedIn, nas outras redes, no nosso site. A gente está tendo ações comerciais, né, e campanhas mensalmente. Então, teve brindes mês passado, copo térmico. Mês que vem a gente vai fazer 1 ano de marca de Previdência BRB, né, depois de ter saído de Regis para a Previdência, claro, né, contando com os 39 anos de mercado que a gente tem. Então, mês que vem tem bastante surpresas para vocês, só que vocês vão ficar sabendo se vocês acompanharem a gente nas redes sociais. Isso aí. E a gente... Pode falar. Não, que eu estava lembrando aqui, Geise e participantes, é que tem algumas pessoas que até me ligaram falando, poxa, Sandra, essas explicações que você dá no PodPrev, a gente poder pesquisar isso. Bom, além de vocês assistirem o PodPrev, se inscrever no YouTube, né, vocês podem também ler, né, o nosso informativo, né, Sua Previdência em Números, está lá disponível no site, né, inclusive com histórico de rentabilidade também, tem mais de 5 anos, né, de histórico de rentabilidade lá, publicado para vocês acompanharem. Lá tem as explicações mensalmente, né? Nós também fazemos, isso é feito lá pela nossa área de investimentos, tem lá todas as explicações, por que do resultado positivo, por que do resultado não foi tão bom e tudo mais, nós explicamos tudo lá. Nós convidamos, né, para que as pessoas leiam esses informativos. Eu sei que você faz toda a diagramação, todo o carinho, faz a divulgação, e aí muita gente acaba não lendo, né? Então é uma informação importante, né? Então leia. É importante, esse informativo é feito com tanto carinho e tanto cuidado, né, para que vocês realmente estejam esclarecidos com relação a tudo que está acontecendo aqui, né? E é facinho de acessar. Quando você entra no previdência.org.br, logo na página home tem um íconezinho, né, escrito Sua Previdência em Números. Você clica nele, ele já vai abrir os anos, os meses, e você consegue acessar. Tem a rentabilidade histórica que o Sandro falou, tem os comentários da área de investimentos, né, que é um pouco mais aprofundado do que a gente trata aqui no PodPrev. Então você consegue acompanhar a rentabilidade do seu plano, acompanhar o patrimônio total, entre outros dados relevantes também, né, inclusive população de plano também. Então dá para poder acompanhar bastante. Então é importante você fazer esse acompanhamento do seu plano, né, além dos comentários que a gente faz aqui também. É isso aí. É isso? Então tá. Então a gente se vê mês que vem, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Até logo.